Na minha visão, a coisa que mais limita o nosso crescimento dentro do mercado de loteamentos são as áreas. Eu acho que é muito difícil encontrar uma boa área em que o proprietário saiba o seu real valor, em que essa área esteja bem localizada, que seja uma área desembaraçada e numa região que existe potencial comercial para lançar um loteamento. Eu acho que o que impede a nossa expansão de atividade, por que a gente não faz mais loteamentos ou por que você não faz mais loteamentos, é a dificuldade de acesso a essas áreas. Esse aqui é inclusive um ponto que eu tenho de crítica para muitos alunos e clientes. O loteador, principalmente, na verdade, o mercado imobiliário, o empreendedor do mercado imobiliário, tem uma tendência muito grande de ser extremamente o que eu chamo de bairrista. Esse empreendedor, ele gosta de empreender ali na cidade onde ele mora. Esse empreendedor, então, busca áreas para fazer loteamentos ou para fazer construções na cidade onde mora. Às vezes, esse empreendedor dá sorte de ter nascido e estar morando em uma capital. E aí, geralmente, as capitais são muito grandes, existem várias possibilidades, várias frentes de negócio. Mas agora, se você, ao contrário, é de uma cidade pequena, pode ser que você esteja inserido num mercado saturado. Pode ser que ali onde você está lançando, onde você mora, não tenha espaço para novos empreendimentos ou as pessoas que têm as áreas disponíveis no limite ali da zona urbana com a zona rural não estejam interessados em fazer negócio com você. E aí então você está condenado a nunca mais fazer outro empreendimento na sua vida? Eu acredito que não. Essa aqui é a minha crítica. A gente não precisa continuar fazendo nossos empreendimentos na mesma região, continuar fazendo nossos empreendimentos na mesma cidade. Anda 50 quilômetros para dentro aí na estrada, chega no próximo município, anda mais 100, 200 quilômetros, chega em outro município, lá nesse outro município você vai encontrar um novo mercado imobiliário, cheio de novas possibilidades. Em inglês a gente chama de economics. A lógica econômica, a lógica financeira do seu empreendimento vai ser a mesma. É a mesma coisa fazer um empreendimento aí onde você está fazendo do que fazer um empreendimento daqui 100, 150, 200 quilômetros. É a mesma coisa, o grau de dificuldade é o mesmo. Talvez você tenha um pouquinho de dificuldade no início com a contratação de mão de obra administrativa ou a contratação de mão de obra para obra, mas é o tipo de coisa que você resolve com extrema facilidade. Assim, você é empreendedor justamente porque você tem capacidade de resolver esse tipo de problema. Você é empreendedor porque você consegue tirar de letra esse tipo de desafio. Mas vamos lá. Esse vídeo aqui é para falar sobre esse tema central que está ao redor do nosso empreendimento, que é a gleba, que é a área. E de vez em quando me surge um tipo de aluno que me mandou mensagem falando assim: Daniel, a minha família tem uma propriedade há tantos anos e aí agora a gente quer empreender nessa área. Então a minha família já tem uma área ou a minha família já tem essa propriedade e a gente está pensando em empreender. Normalmente o caso mais comum é quando essa pessoa fala que essa família tem uma área e está precisando da indicação de um loteador. Eu, na minha função de educador aqui, né, na minha função de professor, geralmente eu respondo para essas pessoas o seguinte: eu falo, olha, talvez você não precise de um loteador. Talvez o que você precisa é aprender como fazer um loteamento. Por quê? Se a sua área é boa de verdade, se você realmente acredita que essa área tem tudo o que é necessário para ser essa área excelente, então é melhor que você desenvolva o projeto ali em cima. Porque a parte mais difícil de fazer um loteamento é encontrar essa boa área. Todo o restante meio que a gente consegue resolver, se tiver conhecimento técnico adequado, se tiver esse empenho no aprendizado. Se você estiver aqui assistindo meus vídeos, você meio que vai dar conta de fazer um loteamento no final da história, se você tiver essa área. E geralmente é assim que as pessoas entram para o mercado de loteamentos. O mercado de loteamentos ele é recheado, ele é completamente cheio desse tipo de empreendedor, que é um empreendedor que veio parar aqui meio que por acaso. A gente não simplesmente entra para o mercado imobiliário, a gente entra porque houve uma relação. Então, assim, nesse caso, na relação da família, o que aconteceu é que por acaso você está nessa família, por acaso essa família tem uma propriedade e por acaso você está buscando uma solução para essa sua área. É um caso muito comum, é um caso clássico aqui dentro do mercado imobiliário. Pode ser que assim, você comece uma empresa e de repente seus sucessores vão estar inseridos nessa empresa.
É muito comum. A gente sempre precisa de uma conexão para entrar em um novo mercado e pode ser que essa conexão seja a sua família. Mas beleza, vamos dividir aqui esse vídeo em duas partes. Primeiro, se você é essa pessoa, né, se você tem essa propriedade, o que você vai fazer? E o outro lado é se você não tem essa propriedade, se você é um empreendedor e está atrás dessa propriedade. Existem dois caminhos a ser seguidos aqui. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o loteador que está em busca de novas áreas. E eu acredito que estar em busca de novas áreas precisa ser uma atividade central dentro do seu negócio. Você tem que gastar grande parte do seu tempo e energia na busca de novas áreas. Você tem que estar prospectando áreas, olhando para áreas, contatando pessoas, visitando novas cidades. Antes de entrar numa cidade, ligar para a imobiliária para descobrir o que está acontecendo ali, mas você precisa estar com esse movimento intenso como sendo uma área central do seu negócio. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que você faz na vida. Encontrar novas áreas é uma das coisas mais relevantes que você faz na vida. E aí, de vez em quando, na sua jornada, você inclusive vai encontrar com esse tipo de pessoa aqui que eu vou falar daqui a pouco, que são essas pessoas que têm uma área e estão exatamente em busca de um loteador. Mas, em geral, a gente vai encontrar pessoas que não estão em busca de um loteador. São pessoas que simplesmente têm uma área. Elas querem um dinheiro em troca dessa área, ou elas querem uma permuta em que elas vão ganhar muito dinheiro em troca dessa área. Mas, geralmente, você, né, como loteador, vai ter que desenvolver uma capacidade de explicar para o permutante. Você vai ter que contar para ele uma boa história, e uma história correta, e uma história convincente, mostrando que é um bom negócio fazer um empreendimento imobiliário com você, em vez de ele continuar mantendo aquela área para fins agropecuários, como costuma ser o caso, né? O cara planta uma soja ali, cria um gado ali, e você vai provar para ele que não, é um melhor negócio, é mais interessante a gente fazer um empreendimento imobiliário aqui em cima do que seguir fazendo essa atividade do agro. Aí, eu sugiro que você invista em marketing. Você precisa investir em marketing para a prospecção dessas áreas. Da mesma maneira que você precisa investir em marketing para vender os seus lotes, você tem um outro tipo de cliente, que é o cliente interno, que é esse permutante. Você precisa de vender, você precisa fazer marketing para atrair esse cliente interno. Eu acho que é de extrema relevância investir em marketing para atrair os permutantes. Você vai ter que fazer isso. Agora, do outro lado, a gente tem essas pessoas que já têm uma área. A sua primeira alternativa, sem dúvida, né, se você tem essa área e você de fato quer um loteador, você não precisa esperar esse loteador cair do céu. Você pode entrar em contato com algumas imobiliárias na sua própria região. Se você mora numa cidade menor, entre em contato com essa imobiliária e pergunta se eles têm interesse em se tornar parceiros loteadores, ou então para as principais loteadoras aí na região desses outros municípios que circundam a sua cidade. Você vai encontrar um bom loteador aqui. Agora, é importante, né, se você está nesse cenário, se você está nessa cadeira de uma pessoa que tem uma área, é muito importante fazer um alinhamento de expectativas com você. Olha só, um empreendimento imobiliário é uma coisa que é lucrativa. Sem dúvida, as pessoas aqui dentro do mercado de loteamentos fazem dinheiro. A gente ganha dinheiro fazendo loteamentos. Mas, em geral, não é tanto dinheiro quanto as pessoas acham. Em geral, a nossa viabilidade financeira ela é bem apertadinha. A gente tem uma margem de lucro, né? A gente ganha dinheiro, é justamente por causa disso que a gente faz empreendimento. Se não desse lucro, a gente não faria um empreendimento, mas não é tão absurdo o resultado. E a propriedade costuma ser o item mais caro de todo o projeto. Então, quando a gente olha para o nosso fluxo de caixa, a linha com maior desembolso vai ser para a área. Quando existe aquisição financeira, quando o loteador te faz o pagamento lá no começo do projeto, ou quando a gente faz uma permuta imobiliária e aí você vai receber um repasse todo mês. Essa linha, que é a linha do pagamento do terreno, ela costuma ser a linha mais cara do projeto. Então, meio que não dá para pagar muito mais do que se paga, porque senão inviabiliza todo o projeto e quando o projeto se torna inviável, esse negócio fica ruim, inclusive para você que está fazendo a permuta. Se você vendeu a área, aí acabou essa história, você nunca mais vai ouvir falar desse empreendimento. Então, existe esse estudo, que é o estudo de viabilidade financeira. Não é nada fácil de fazer viabilidade financeira, a maioria dos loteadores fazem a viabilidade do jeito errado. Existe uma técnica que é consagrada. Na verdade, o único jeito certo de fazer uma viabilidade financeira
é usando essa técnica consagrada, que é o desconto de um fluxo de caixa. Eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, mas em geral, ou você precisa de uma planilha que esteja preparada para isso, ou então você precisa de um software de viabilidade. Não dá para fazer essa conta na mão. Então, já é um alerta para você. Você, na mão, se você é terrenista, se você tem uma área, você não consegue, na mão, saber qual que vai ser o resultado do empreendimento. É impossível você acertar. Você pode fazer um chute. Se você não é experiente, se você nunca fez o empreendimento, se esse é um dos seus primeiros empreendimentos, então é certeza sua conta vai estar errada. Isso aqui assusta até as pessoas mais experientes. Mas beleza, tem esse estudo. E quando a gente faz um estudo desse tipo, e aí então a gente vai propor uma permuta para você, que é terrenista, a gente tem que chegar no número de permuta, né? O que é o percentual de permuta? É o quanto do meu faturamento mensal eu vou dedicar lá para a sua conta. Então eu vou pegar X% do que eu estou recebendo mês a mês e vou transferir para a conta do terrenista. Existe um número que torna o meu empreendimento viável de uma maneira que será interessante para mim e também para o terrenista. Não adianta eu, como loteador, propor para o terrenista um percentual de permuta que seja muito bom, um percentual de permuta que seja muito alto. Inclusive, as empresas que propõem percentuais de permuta muito altas, geralmente são empresas que estão iniciando no mercado. Não são empresas que são consolidadas, empresas que fazem isso com muita prática, porque essas empresas que já são um pouquinho mais antigas, já tem um pessoal trabalhando ali mais sério, já começa a fazer as suas análises do jeito certo, sabe que não dá para prometer muita coisa. Eu estou usando isso tudo aqui para falar que geralmente o percentual de permuta não é muito alto. A gente não consegue prometer um percentual de permuta muito alto porque a gente não consegue pagar esse percentual de permuta muito alto. Quando eu uso a minha experiência de todas as viabilidades que eu já analisei até hoje, toda vez que eu converso com um aluno, toda vez que eu converso com um cliente, esse percentual de permuta ele fica meio que na casa de 30%. Geralmente, primeiro, né, cada empreendimento é único. A sua área é única, o preço de vendas é único, o custo de obra é único, o parcelamento é único. Tem muitas variáveis que podem alterar esse número, mas em geral a gente fica ali rodeando 30%. O que isso significa? Eu estou falando aqui então que o terrenista ele entra no negócio, ele aporta a sua área dentro da SPE, que provavelmente é esse caso, se você está reunindo aí com o pessoal, com os loteadores, você vai colocar a sua área dentro da SPE, e aí esse loteador vai desenvolver o projeto e lá quando houver o lançamento ele vai fazer um repasse para você de um percentual do faturamento. Em geral, esse percentual do faturamento não pode ser muito maior do que 30%. 30%, 32%, 33%, 35%. Não pode. Porque se o percentual de permuta é muito alto, o dinheiro que sobra no caixa não é suficiente para viabilizar o restante do projeto, incluindo uma despesa que a gente tem aqui, que é o que a maioria das pessoas ignora e por causa disso a maioria das viabilidades está errada, que é o custo de capital, mesmo o custo de capital próprio. Então é o seguinte, se você tem uma área e deseja encontrar um loteador, esse loteador ele vai te pagar alguma coisa ao redor de 30%. Quando a gente paga alguma coisa ao redor de 30%, isso significa que os ganhos são mais ou menos equivalentes. O que o loteador vai receber é mais ou menos equivalente ao que o terrenista vai receber. Então você fica aí mais ou menos com esse número na sua cabeça. Agora, obviamente, se você decidir, em vez de contratar um loteador para ser seu sócio, você decidir você mesmo fazer o projeto, então eu acredito que aqui também existe uma oportunidade de ganho, porque em geral na nossa economia, na economia capitalista, toda vez que a gente agrega trabalho ao nosso capital, né, trabalho ao nosso ativo, a gente acaba ganhando mais dinheiro, porque a gente é remunerado também pelo nosso trabalho. É assim que funciona, eu acho que em todas as áreas da economia. Então assim, se o cara tem uma área, um pasto, ele pode arrendar esse pasto para uma pessoa plantar soja ali. Mas, se ele pegar essa propriedade e ele mesmo plantar a soja ali, ele vai fazer mais dinheiro do que simplesmente o arrendo, porque ele agrega também o trabalho. Aí é claro que você vai ter que fazer essas duas coisas. Você vai ter que aprender a fazer um loteamento, você tem que saber fazer um loteamento. E o segundo ponto, e ele é inclusive menos importante que o primeiro ponto, apesar do que as pessoas acham, você também vai ter que encontrar uma solução de capital. A solução de capital, ela geralmente é mais simples do que saber como fazer um loteamento e ter uma boa área. Ter uma boa área e saber fazer um loteamento é a coisa mais difícil comparado com
você tem que buscar investidores, você tem que buscar uma solução de capital. Essa segunda parte, encontrar investidores para um bom projeto, isso aqui é facinho, comparado a essas duas primeiras partes, que é ter uma boa área e saber o que fazer em cima dessa boa área. Geralmente, a estrutura que eu ensino para os meus alunos é captar investidores individuais ou um grupo de investidores. E aí esse pessoal vai participar com você de uma exposição de caixa, então cada um vai colocar 10% da exposição de caixa. A gente usa esse termo exposição de caixa, que é apenas a diferença entre o custo de obra, entre as despesas e as receitas. Porque você vai estar vendendo, vai estar sobrando dinheiro no seu caixa, mas você ainda tem que pagar algumas despesas e geralmente o que você tem que pagar é maior do que o que você vai receber a cada mês. Então existe a exposição de caixa mês a mês. O que eu ensino é pegar essa exposição de caixa e a gente cotiza essa exposição de caixa. Então, um vai investir com 10% e por causa disso ele vai receber 10% do resultado. Se você está nesse assento de um empreendedor, está se tornando um empreendedor que tem uma área, uma das coisas que você vai ter que fazer nesse projeto é incluir o custo dessa área no projeto. Você vai ser remunerado por meio de uma permuta ou por meio de alguma outra estrutura, de uma aquisição, mas esse grupo de investidores em coletivo vai ter que pagar pela sua área, porque é necessário que exista uma área para fazer um projeto. Por acaso, essa área pertence ao loteador do projeto, que é você mesmo, Você que está se tornando loteador. Não é que quando você faz um loteamento e chama investidores, a sua área tem que entrar de graça. Na verdade, isso aqui é absurdo. Se está entrando de graça é porque você está fazendo muita coisa errada nesse projeto. Você está ignorando muitas etapas importantes. A sua área tem um custo e é o custo de mercado atualizado. É o quanto as pessoas de fato pagariam pela sua área. Então, assim, se você colocar essa área à venda hoje, dentro de 30 dias, por quanto você consegue vender? Existe esse conceito na economia que é a curva de liquidez. Existe um preço que, se você ofertar a sua área, você só vai vender dentro de um ano. Existe um outro preço que, se você ofertar essa área, provavelmente você venda nos próximos 6 meses. Existe um outro preço que te faz vender essa área em 3 meses. Existe um preço que te faz vender essa área no dia seguinte. Por exemplo, você tem uma área que vale R$1 milhão, mas se você colocar essa área para vender por R$350 mil, alguém vai aparecer amanhã na sua porta querendo comprar essa área imediatamente. Então você vai ajustando esse preço, você chega aí nessa curva de 30 dias. Qual que é o preço da sua área? Você vai ter que lançar esse preço na viabilidade e você vai ter que ser reembolsado por esse preço. Isso aqui é, inclusive, um principal aporte financeiro. Você está colocando dinheiro para viabilizar esse projeto. Então, assim, o que é difícil mesmo na hora de fazer um loteamento? Difícil mesmo, complicado mesmo, é uma boa área e saber o que fazer em cima dessa boa área. Qual que é a parte que não é difícil e as pessoas acham que é a parte difícil? Encontrar uma solução de capital para o que fazer em cima dessa área. Isso aqui eu realmente acho que você consegue tirar de letra. Você consegue de boa, se você tem essas duas coisas, você consegue de boa montar um grupinho de investidores aí para te dar apoio. Agora, independente do grupo em que você esteja, se você é um terrenista ou se você já é o loteador, tem uma coisa que você vai ter que aprender a dedicar sua energia quando o assunto é área, quando o assunto é gleba, quando o assunto é propriedade para fazer o loteamento. E esse assunto é a certidão de matrícula. A certidão de matrícula é o documento mais importante que existe nessa área. Nesse assunto de gleba, a coisa mais importante que existe é uma certidão de matrícula. Certidão de matrícula é um documento que é público, qualquer pessoa pode solicitar uma certidão de matrícula, basta pagar uma taxa, você pede a certidão de matrícula lá no cartório de registro de imóveis, e aí é um documento que mostra qual é a história documental daquele imóvel. Lá mostra essa propriedade, ela foi adquirida por quem, Quem vendeu para quem, essa pessoa que adquiriu se manteve casada durante toda a vida ou houve um divórcio, depois essa pessoa faleceu e houve um processo sucessório, depois esses sucessores organizaram a partilha de tal maneira, ou então essa pessoa deu essa área como garantia de um financiamento, ou então houve uma ordem judicial de indisponibilidade de bens. Existe um monte de coisa que é detalhado para a gente ali na certidão de matrícula. Você vai ter que se tornar um especialista em olhar para uma certidão de matrícula. Você vai ter que ser muito bom em ler certidão de matrícula. Isso aqui é uma capacidade inerente do loteador. Ele tem que pegar a certidão de matrícula, ele tem que ler a certidão de matrícula. Isso aqui é uma coisa que você tem que saber. Geralmente não é caro, é tipo 130, 150 reais. E a gente tem uma convenção, a gente convencionou que uma certidão de matrícula dura 30 dias. Então, se você é loteador e está buscando novas áreas,
Primeira coisa, para mim, a primeira coisa, antes de eu sair do escritório, antes de eu mover em qualquer direção sobre aquela nova área, a primeira coisa para mim é qual é a certidão de matrícula. Me manda aqui a certidão de matrícula, deixa eu dar uma estudada. Aí vai o corretor e me manda uma certidão de matrícula lá de 2017. Não, para mim não serve uma certidão de 2017, eu quero uma certidão emitida nos últimos 30 dias. E para emitir, né, a maioria das cidades, a maioria dos estados já está emitindo pela internet. Então, basta pagar essa taxa, você vai ter acesso à certidão de matrícula atualizada. E se você tem a sua gleba, né, e está buscando esse loteador, ou está pensando em fazer, você tem que emitir uma certidão de matrícula atualizada para saber qual é o estado que está a sua área. E se você, que é proprietário de uma área, e já sabe que na sua área tem um probleminha, você tem que correr para resolver esse probleminha antes de buscar um loteador. Porque se você chegar com esse probleminha numa reunião com o loteador, o que esse loteador vai fazer sobre a sua área é depreciar, vai tirar preço da sua área, porque ele terá que resolver esse probleminha na sua área. Então, se você quer valorizar a sua área, se você quer apreciar a sua área, o que você tem que fazer é resolver a parte documental da sua área, lá na certidão de matrícula, no cartório, você tem que fazer essa regularização não sei onde, para que esteja tudo conforme. Senão, como esse cara vai ter que agregar serviço aqui, ele vai depreciar a sua área. Bem, e antes da gente encerrar, eu quero te fazer um convite que é participar comigo do curso de loteamentos. A turma 43 do curso de loteamentos vai acontecer em São Paulo no dia 14 de março, é uma sexta-feira. A gente fica na sala de aulas das 8h30 da manhã até as 18 horas na tarde. E aí lá é um dia que é muito produtivo, um dia que é muito intenso. A estrutura desse dia de trabalho é mais ou menos dividida, como na parte da manhã a gente fala sobre estruturação do negócio, que é permuta, SPE, um pouquinho disso que eu falei aqui nesse vídeo. A gente faz criação de produto, comunicação da nossa mensagem e o teste da nossa ideia por meio da viabilidade financeira. Então, na parte da tarde, a gente dedica esse período para falar sobre legislação, principalmente a Lei Federal 6766 e também as leis municipais. É um dia de trabalho muito intenso, você vai conhecer novas pessoas, você vai tirar dúvidas que vão aparecer durante esse dia e, normalmente, todo mundo que participa gosta muito desse treinamento. Eu espero que você consiga participar dessa turma agora, na sexta-feira, dia 14 de março. E, se eu não te encontrar lá, eu te encontro amanhã no nosso próximo vídeo.